Mendiga negra aceita noite com milionário e descobre segredo que transforma sua vida para sempre. Valentina Moreira estava em uma sala fria de hospital, com lágrimas nos olhos e a mão pequena de Alice segurando a sua. O diagnóstico: um soco no estômago, problemas cardíacos graves. Como mãe solteira de 27 anos, ela vivia dia após dia testando seus limites para garantir que a filha tivesse tudo o que precisava. Mas agora, um procedimento caro e urgente se tornara sua maior preocupação. O dinheiro parecia evaporar diante da necessidade. O desespero a consumia. Quem conseguiria um valor tão alto num estalar de dedos? As oportunidades que costumavam aparecer eram como miragens no deserto. Até que Dandara, sua amiga sempre disposta a ajudar, surgiu com uma ideia maluca. Zal, que tal você ser acompanhante de luxo? Tem um monte de bilionários solitários por aí. As palavras de Dandara soaram como uma música estranha, mas certa. O glamour poderia ser o caminho para um futuro dife. Conversaram sobre tudo e nada. Uma conexão instantânea que fazia o mundo ao redor parecer desvanecer. Té era do setor mineral, um bilionário que dominava o mercado e que de alguma forma pareceu enxergar além das paredes que Valentina havia construído. Ele a convidou para se tornar consultora de imagem em sua empresa, uma proposta que tirava o fôlego. Aquela era a chance dela, mas a vida é cheia de surpresas. Os fantasmas do passado começaram a agir. Um rival, um adversário silencioso, ameaçou expor segredos que Valentina pensava ter enterrado. A pressão era insuportável. O que fazer? Seus medos tornaram-se visíveis como sombras dançantes. Valentina decidiu com o coração partido que não poderia colocar Alice em risco. Deixou Té, optando por um acordo incerto com o rival, tudo por amor à filha. Um ano se passou e o mundo que ela conhecia estava mudando novamente, mas a guerra interna seguia. Em uma feira de mineração, quando Valentina mal reconheceu o lugar onde tudo Valentina se viu em frente a um abismo de escolhas. O que fazer com o amor que nunca deixou de existir? Justo quando suas inseguranças estavam prestes a serem confrontadas, um telefonema interrompeu o momento, trazendo à tona uma nova ameaça, uma sombra que poderia mudar tudo de novo. Afinal, a vida parecia girar em um ciclo interminável de desafios. O que o futuro reservava para elas? A incerteza pairava no ar, como uma tempestade à espreita. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. É só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível. O que será agora? Pensou. A insegurança a rodeava como um manto pesado enquanto ela atendia. Valentina, é a Fernanda. Você precisa voltar à cidade. É urgente. A voz da antiga amiga ecoava com uma urgência palpável. A Alice, ela está em perigo. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. O mundo se desfez ao seu redor enquanto ela tentava processar a informação. O que poderia ter acontecido com a filha? Com o coração acelerado, Valentina olhou para Té uma última vez antes de correr para a saída. A multidão de ricos e bem vestidos se tornava uma névoa distante. Os olhares curiosos pareciam se transformar em julgamentos, enquanto ela lutava para manter a calma. O que tinha acontecido com Alice? Seu estômago revirava, uma sensação de desespero crescente.
Quando chegou ao apartamento, Fernanda aguardava, pálida e com a respiração ofegante. Ela está no hospital, Val. Teve um acidente. Um carro. Ela estava voltando da escola. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas. Mas como? O que aconteceu? A amiga hesitou, como se estivesse avaliando suas palavras. Havia um homem, um tal de Miguel. Ele estava dirigindo de forma imprudente. Ele se ofereceu para levar Alice e ela aceitou. O pior é que ele é o filho do rival do Té. Eles estão conectados de algum jeito. E ele não parece um bom homem. O mundo parecia desabar ao seu redor. Alice, a sua menina, e ela tinha confiado, deixado que uma pessoa estranha a levasse. Valentina se sentiu tonta, precisava entender mais. O coração batia numa velocidade descontrolada. Como tudo se entrelaçava assim? Decidiu que ignorar sua dor não era uma opção. Eu vou falar com Té. Ele precisa saber disso. Ele deve ajudar. Fernanda assentiu, mas seu olhar dizia que havia algo mais, algo que não estava sendo dito. No caminho para o hospital, Valentina se lembrou de cada instante que teve com Alice. Cada risada, cada momento de felicidade. O medo a consumia. O rosto da filha atormentada por um desconhecido a perseguia. Ao chegar, encontrou Té esperando do lado de fora da sala de emergência. Seu rosto enrijecendo ao perceber a gravidade da situação. É Alice, Valentina mal conseguiu começar. Té se aproximou. Sua presença forte quase a acalmava. Mas a expressão no rosto dele dizia que ele sabia mais do que estava contando. Val, eu preciso te falar sobre o Miguel. Ele tem passado informações do nosso setor para uma empresa rival. As palavras cortaram o ar. Então, o que parecia um acidente poderia ser algo muito mais sinistro. Pelo amor de Deus, você está dizendo que ele queria pegar a Alice por causa de você? Valentina explodiu, a raiva pulsando nas veias. Té abaixou a cabeça, seu olhar sombrio. Não é só isso. Os batimentos do coração de Valentina ecoavam como um tambor ensurdecedor. O que mais? O que você está escondendo de mim? Ela sentiu um frio percorrer a espinha. Se havia mais segredos obscuros, se suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que ela não conseguia compreender, tudo parecia um jogo de xadrez obscuro. Antes que ele pudesse responder, a porta do hospital se abriu e um médico apareceu, com uma expressão séria. Vocês são os responsáveis pela garota chamada Alice? O ambiente carregava uma tensão insuportável. O que viriam a ouvir iria mudar tudo. Valentina prendeu a respiração, o nó na garganta se intensificando. A vida nunca fora tão imprevisível. Qual seria a verdade por trás desse acidente? O medo de perder sua filha se misturava à confusão da revelação envolvendo Té e Miguel. Tudo estava prestes a mudar de novo, numa espiral incontrolável. A tensão no ar era palpável. Valentina, com o coração na boca, aguardava a resposta do médico. Ele os olhou com seriedade e o peso da sanidade parecia se romper a cada segundo que passava. A Alice, precisávamos agir rápido. Ela teve um trauma craniano e está em estado crítico. Vamos precisar de autorização para um procedimento de emergência. Aquelas palavras a atingiram como uma lança. Uma parte dela gritou. Outra parte estava paralisada. Olhou para Té, seu rosto pálido como se a cor tivesse sido drenada. O que você pode fazer? Você sabe que você é. Você é o pá. A frase ficou presa na garganta dela. Não havia tempo para absurdos. Eu posso fazer contatos. Mas precisamos saber o que está acontecendo com o Miguel, Valentina. Ele disse, a voz tensa. A raiva combinada com a preocupação o tornava mais intenso. Valentina assentiu. Mas a desconfiança queimava seu peito. Mas antes que pudesse falar, o celular de Té vibrava com uma intensidade que ecoava no corredor.
Ele olhou para a tela e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. É o meu advogado. Ele atendeu rapidamente. Oi, Fernanda, disse ele murmurando, a expressão mudando para um semblante de nervosismo. O que você quer? Não estou em situação de... O quê? O tom mudou, tornando-se um sussurro agudo. Ele se afastou um pouco, mas Valentina pôde ouvir fragmentos da conversa. Como assim isso foi revelado? Os olhos de Valentina se arregalaram. O que estava acontecendo? A mente dela girava em torno de perguntas, mas uma única certeza a dominava. A vida da filha estava em jogo. Té estava escondendo algo. Nesse momento, um grupo de pessoas se aproximou. Um homem de terno escuro com um olhar implacável e uma mulher ao lado com um jeito altivo. Eles pararam diante de Té. Você realmente pensou que poderia escapar? Essa história não acaba aqui, Vanderlei. O tom era de ameaça, e a mulher olhou diretamente para Valentina, um sorriso frio nos lábios. E você, sua ingênua, vai acabar sendo uma distração. Valentina sentiu seu estômago se revirar. Quem são vocês? A voz dela tremia, mas a raiva crescia. O homem zombou. A família de Miguel e a verdade sobre você e sua filhinha se espalhou como fogo. Um arrepio percorreu a espinha de Valentina. O que você sabe sobre a Alice? A afirmação se perdeu na confusão de sentimentos. Poderia o acidente não ter sido um acidente? E se a vida da filha estivesse ameaçada por causa dela mesma? Té, ainda ao telefone. Virou-se para Valentina com o olhar de um homem que perdeu a esperança. Isso não é o que parece, eu juro. Mas os rostos ao redor pareciam mostrar que ela estava no meio de algo muito maior do que podia imaginar. O homem se aproximou, encurtando a distância. Você tem algo que pertence a nós e queremos de volta. Suas palavras ressoavam como uma sentença de morte. O coração de Valentina disparou. Algo dentro dela sabia que essa era a chave de tudo. O que você quer dizer com isso? A mulher, então, com o olhar penetrante, apontou para Valentina. Alice carrega um segredo que você foi tola o suficiente para esconder. E agora esse segredo pode arruinar tudo. E antes que Valentina pudesse entender, o monitor do hospital apitou, um som agudo que ecoou como um aviso. Uma equipe médica correu para a sala, chamando por uma intervenção imediata. O barulho subiu e a angústia tomou conta de Valentina. O que estavam desejando? Que segredo a filha dela possuía? E de que forma tudo isso estava conectado a ela? O futuro parecia se desfazer em um emaranhado de questões sem resposta. Valentina ficou ali, parada, sem saber se avançava ou recuava. Uma parte dela desejava proteger Alice, mas outra parte teria entender o que estava por trás daquela revelação chocante. E no fundo, um grito de alerta soava. O que vinha a seguir poderia mudar tudo de uma vez. A tensão no ar era palpável. Valentina, com o coração na boca, aguardava a resposta do médico. Ele os olhou com seriedade e o peso da sanidade parecia se romper a cada segundo que passava. A Alice precisávamos agir rápido. Ela teve um trauma craniano e está em estado crítico. Vamos precisar de autorização para um procedimento de emergência. Aquelas palavras a atingiram como um soco. Valentina olhou para Té, seu rosto pálido, a expressão de alguém que estava perdendo tudo. O que você pode fazer? Você sabe que você é o pai. A frase ficou presa na garganta dela. Não havia tempo para discutir isso. O som de sirenes ecoou pela ala do hospital. Cada lembrete de urgência deixava Valentina mais ansiosa. Quando ela olhou novamente para Té, notou a sombra de um segredo escondido em seus olhos. Algo estava profundamente errado. Eu vou fazer o que for preciso, ela gritou, e a raiva começou a transbordar, eclipsando o medo que a dominava. Mas a verdade parecia prenunciar um abismo entre eles.
Foi quando o celular de Té vibrou com força. Ele olhou a tela e a expressão mudou para um misto de pavor e raiva. "É o meu advogado", disse ele rapidamente antes de atender. Ao seu redor, as pessoas começavam a murmurar, a incerteza se espalhando como fogo em campo seco. Valentina ouviu fragmentos da conversa. "Não pode ser! Como assim isso foi revelado?" O homem de terno escuro e a mulher ao seu lado estavam observando, sorrindo sutilmente, como se soubessem algum segredo que Valentina ignorava. Cada palavra murmurada entre eles trazia à tona mais palpitações no coração dela. O que havia entre Miguel, Té e a Alice? De repente, uma equipe de médicos passou, empurrando uma maca na D. "Essa é a condição da garota. Precisamos dela agora." Valentina sentiu como se o chão se afastasse dos seus pés. "Espere!" gritou. "O que vocês estão esperando? Levem ela!" Ela mal teve tempo de reagir antes que um dos médicos olhasse para ela com a face gravemente séria. "Você não pode entrar, é muito arriscado." O desespero tomava conta dela. O homem da família de Miguel se aproximou. Seu sorriso estreito uma barreira. Um lembrete constante de que o tempo não estava a seu favor. "Você não entende, não pode confiar no Té. Ele tem muito mais envolvimento do que você imagina", disse ele, sua voz suave como veneno. "Toda essa história sobre um bilionário salvando o dia é mais complicado do que isso. Alice está no meio de algo muito maior." Valentina se virou para ele, a fúria crescendo dentro dela. "Cale-se, não quero ouvir suas mentiras." Mas a determinação em sua voz falhava. E quando ela olhou novamente para Té, ele estava em silêncio, a expressão dele refletindo um conflito silencioso. A verdade pairava sobre eles como uma tempestade prestes a explodir. "Valentina", disse Té, finalmente desligando a chamada e se aproximando. "Precisamos nos unir, não só por Alice, mas por tudo." A profundidade de suas palavras parecia ecoar nas paredes do hospital. "O que ele estava tentando dizer? O que havia entre eles que eles não estavam sabendo discutir?" Então, tudo aconteceu em um flash. O alarme da sala de emergência disparou, ecoando com um som agudo, como um grito cortante. "Ela está em choque." A equipe médica agarrou a maca, correndo para dentro da sala. A pressão subia e o homem de terno escuro se curvou, com um sorriso satisfeitos. "Você queria saber o que é esse segredo? É um vínculo que foi deixado desprotegido. E agora a sua filha está no meio dessa disputa." Valentina ficou paralisada, apreensiva. O que ele queria dizer? "Esperem!" O grito dela atravessou o corredor, mas a porta se fechou, deixando-a no lado de fora, impotente. E nesse momento de desespero, a mulher ao lado do homem se virou para Valentina, com um olhar penetrante e veneno puro. "Ah, está tudo interligado, querida. Tanto você quanto Alice são peças fundamentais neste jogo. E esse jogo só vai esquentar." Valentina mal conseguia respirar. Segredos, revelações, promessas de dor. O que realmente estava acontecendo? E quando a primeira lágrima escorreu, sentiu que estava perdida, sem saber em que direção ir. E a certeza gritava no fundo do seu ser. Nada seria como antes. O destino delas estava entrelaçado em um conflito maior. E agora, talvez, a única coisa que ela podia fazer era lutar. Valentina ficou paralisada, impotente, enquanto a porta da sala de emergência se fechava. O peso das palavras da mulher a perseguia, ecoando em sua mente. "Alice carrega um segredo que você foi tola o suficiente para esconder." O que esse segredo poderia ser? O que mais estava em jogo? Ela se virou para Té, que estava com o rosto pálido, quase azul. "Você precisa me contar tudo", Valentina exigiu, sua voz tremendo entre raiva e desespero. "O que você sabe sobre isso? Você e Miguel." Té abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. "Alice!"
Valentina se virou imediatamente, seu coração acelerando. Um médico saiu da sala, a expressão decidida. Precisamos de autorização. A condição dela é crítica. Tudo ao seu redor ficou turvo. As luzes do hospital pareciam brilhar demais, os sons ecoando em sua cabeça como um tambor. O homem de terno escuro se aproximou, sorriso malicioso nos lábios. Você está perdendo tempo, Valentina. Quanto mais você hesitar, mais as coisas se complicam. Então, a mulher ao lado dele fez um gesto para um segurança corpulento que estava na entrada. Ele começou a se mover em direção a Valentina. O pânico cresceu. O que você está fazendo? Ela recuou, as mãos tremendo. Mas o segurança ficou entre ela e a saída. Calma, tudo vai ficar bem, disse Té, o olhar feroz. Não escute eles, Valentina. Eles são apenas uma distração. Calma, pareceu. Valentina quase gritou. Você entende que minha filha pode estar morrendo? O desespero a fez buscar por uma maneira de passar pelo segurança, mas não havia como. Tudo se tornava cada vez mais opressivo. Foi então que, de repente, um alarme começou a tocar. Um alerta estridente ecoou pela ala do hospital. O que é isso? O médico, agora com uma expressão de pânico, começou a correr de volta para a sala. Rápido, precisamos de todos aqui. A tensão subiu. Valentina mal conseguiu processar quando uma segunda equipe médica apareceu, trazendo um equipamento de emergência. O médico que estava com ela tornou-se apenas uma sombra em sua visão, enquanto ela lutava para entender o que estava acontecendo. Arrumem o acesso, um dos médicos gritava. Foi quando ela percebeu. A sala de emergência não era apenas para Alice. Era o estado de alerta generalizado. O que está acontecendo? O que mais está em perigo? Ela não conseguia mais diferenciar o que era real e o que era uma alucinação causada pelo pânico. A mulher de terno negro olhou para Valentina e riu, um riso frio, sem emoção. Você está perdendo o foco, querida. O segredo não é apenas Alice. É sobre você também. E essa história toda com o Té? Ah, isso vai acabar muito mal. Valentina sentiu um nó se formar em sua garganta. Como assim? O medo a envolvia como uma corrente, a impedindo de se mover. O que você quer dizer? O homem sumou. Alice não é a única com segredos. Você não sabe o quanto você está envolvida. E acredite, isso não vai acabar bem para você. Ele olhou para Té com um sorriso tóxico. Té fechou o punho, já a ponto de avançar, mas Valentina o deteve. Ei, o que você sabe sobre isso? Sua voz estava firme, mas seu coração disparava, sentindo que estava na beirada de um abismo. Então o mundo parecia se mover em câmera lenta. Aquelas palavras, a verdade dela estava em jogo. Mas o que era? Qual era o segredo que a conectava ao passado, a conectava a Té e a Alice? Um grito agudo explodiu do corredor, seguido do barulho de passos apressados. O médico que saíra antes voltou, com um olhar determinado. Precisamos de mais. Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Enquanto tentava processar tudo, um beco sem saída se formou à sua frente. Com o coração sufocado e lágrimas nos olhos, Valentina gritou. Alice, eu vou te encontrar. Eu vou salvar você. E então, enquanto a equipe médica se movia rapidamente, um estrondo ressoou. Um tiro! O som quebrou a tensão como vidro e todos congelaram. O homem de terno escuro caiu, atingido. A sala virou caos. O que estava acontecendo? O que significava isso para elas? Valentina ficou paralisada, presa entre o terror e a necessidade de proteger sua filha. A vida nunca fora tão imprevisível. E ali, em meio ao grito de desespero e ao alvoroço do hospital, a verdade que ameaçou sair à luz podia ser mais mortal do que qualquer tiro disparado. O segredo que envolvia suas vidas estava prestes a ser revelado, mas a um custo que nem Valentina poderia imaginar. Valentina ficou paralisada, impotente, enquanto a porta da sala de emergência se fechava.
O peso das palavras da mulher a perseguia, ecoando em sua mente. Alice carrega um segredo que você foi tola o suficiente para esconder. O que esse segredo poderia ser? O que mais estava em jogo? Ela se virou para Té, que estava com o rosto pálido, quase azul. Você precisa me contar tudo, Valentina exigiu, sua voz tremendo entre raiva e desespero. O que você sabe sobre isso? Você e Miguel. Té abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Alice! Valentina se virou imediatamente, seu coração acelerando. Um médico saiu da sala, a expressão decidida. Precisamos de autorização. A condição dela é crítica. Tudo ao seu redor ficou turvo. As luzes do hospital pareciam brilhar demais, os sons ecoando em sua cabeça como um tambor. O homem de terno escuro se aproximou, sorriso malicioso nos lábios. Você está perdendo tempo, Valentina. Quanto mais você hesitar, mais as coisas se complicam. Então, a mulher ao lado dele fez um gesto para um segurança corpulento que estava na entrada. Ele começou a se mover em direção a Valentina. O pânico cresceu. O que você está fazendo? Ela recuou, as mãos tremendo. Mas o segurança ficou entre ela e a saída. Calma, tudo vai ficar bem, disse Té, o olhar feroz. Não escute eles, Valentina. Eles são apenas uma distração. Calma! Valentina quase gritou. Você entende que minha filha pode estar morrendo? O desespero a fez buscar por uma maneira de passar pelo segurança, mas não havia como. Tudo se tornava cada vez mais opressivo. Foi então que, de repente, um alarme começou a tocar. Um alerta estridente ecoou pela ala do hospital. O que é isso? O médico, agora com uma expressão de pânico, começou a correr de volta para a sala. Rápido! Precisamos de todos aqui! A tensão subiu. Valentina mal conseguiu processar quando uma segunda equipe médica apareceu, trazendo um equipamento de emergência. O médico que estava com ela tornou-se apenas uma sombra em sua visão, enquanto ela lutava para entender o que estava acontecendo. Arrumem o acesso! Um dos médicos gritava. Foi quando ela percebeu. A sala de emergência não era apenas para Alice. Era um estado de alerta generalizado. O que está acontecendo? O que mais está em perigo? Ela não conseguia mais diferenciar o que era real e o que era uma alucinação causada pelo pânico. A mulher de terno negro olhou para Valentina e riu. Um riso frio, sem emoção. Você está perdendo foco, querida. O segredo não é apenas Alice. É sobre você também. E essa história toda com o Té? Ah, isso vai acabar muito mal. Valentina sentiu um nó se formar em sua garganta. Como assim? O medo a envolvia como uma corrente, a impedindo de se mover. O que você quer dizer? O homem somou. Alice não é a única com segredos. Você não sabe o quanto você está envolvida. E acredite, isso não vai acabar bem para você. Ele olhou para Té com um sorriso tóxico. Té fechou o punho, já a ponto de avançar, mas Valentina o deteve. Ei, o que você sabe sobre isso? Sua voz estava firme, mas seu coração disparava, sentindo que estava na beirada de um abismo. Então, o mundo parecia se mover em câmera lenta. Aquelas palavras, a verdade dela estava em jogo. Mas o que era? Qual era o segredo que a conectava ao passado? A conectava a Té e a Alice. Um grito agudo explodiu do corredor, seguido do barulho de passos apressados. O médico que saíra antes voltou, com um olhar determinado. Precisamos de mais. Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Enquanto tentava processar tudo, um beco sem saída se formou à sua frente. Com o coração sufocado e lágrimas nos olhos, Valentina gritou: Alice, eu vou te encontrar! Eu vou salvar você! E então, enquanto a equipe médica se movia rapidamente, um estrondo ressoou. Um tiro. O som quebrou a tensão como vidro, e todos congelaram. O homem de terno escuro caiu, atingido. A sala virou caos. O que estava acontecendo? O que significava isso para elas?
Valentina ficou paralisada, presa entre o terror e a necessidade de proteger sua filha. As pessoas ao redor começaram a gritar, e Té se lançou em direção à entrada. Um silêncio profundo seguia cada movimento. O segurança avançou, mas Valentina estava em estado de choque, atenta ao que acontecia. O homem caído na frente dela não era apenas um rival de Té. Era Miguel, o homem que havia levado Alice. "Você matou ele!" A mulher gritou, perdendo completamente a compostura, enquanto apontava para o corpo. "Você não tem ideia do que acabou de fazer!" Valentina sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O que ela não sabia? De repente, lembrou-se das palavras de Fernanda. O que mais havia entre eles? Quem realmente era Té? Té, por sua vez, ficou paralisado, a expressão de horror estampada em seu rosto. Ele não deveria estar aqui, não agora. O pânico no olhar dele se transformou em determinação. Mas antes que pudesse agir, algo ainda mais chocante aconteceu. A porta se abriu com um estrondo e uma mulher entrou, com um olhar que queimava intensamente. "Chega!" gritou, e a sala silenciou. "É a sua mãe." "Você? O que você fez, Valentina?" A expressão dela misturava desapontamento e medo. "Eu te avisei para ficar longe disso." Valentina sentiu o mundo desabar ao seu redor. Como sua mãe estava envolvida nisso? E com todo aquele cenário explosivo, a revelação do passado colocava tudo em questão. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Os olhares se cruzaram, e a certeza de que tudo estava prestes a mudar se instalou. O que essa revelação significaria para Alice? E para Valentina? O nó na garganta aumentava, enquanto a verdade pairava no ar, ameaçando estourar como uma bomba pronta para explodir. O que viria a seguir poderia mudar tudo de uma vez. Valentina ficou paralisada, impotente, enquanto a porta da sala de emergência se fechava. O peso das palavras da mulher a perseguia, ecoando em sua mente. "Alice carrega um segredo que você foi tola o suficiente para esconder." O que esse segredo poderia ser? O que mais estava em jogo? Ela se virou para Té, que estava com o rosto pálido, quase azul. "Você precisa me contar tudo", Valentina exigiu. Sua voz tremendo entre raiva e desespero. "O que você sabe sobre isso? Você e Miguel?" Té abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. "Alice!" Valentina se virou imediatamente, seu coração acelerando. Um médico saiu da sala, a expressão decidida. "Precisamos de autorização. A condição dela é crítica." Tudo ao seu redor ficou turvo. As luzes do hospital pareciam brilhar demais, os sons ecoando em sua cabeça como um tambor. O homem de terno escuro se aproximou, sorriso malicioso nos lábios. "Você está perdendo tempo, Valentina. Quanto mais você hesitar, mais as coisas se complicam." Então, a mulher ao lado dele fez um gesto para um segurança corpulento, que estava na entrada. Ele começou a se mover em direção a Valentina. O pânico cresceu. "O que você está fazendo?" Ela recuou, as mãos tremendo. Mas o segurança ficou entre ela e a saída. "Calma. Tudo vai ficar bem", disse Té, o olhar feroz. "Não escute eles, Valentina. Eles são apenas uma distração." "Calma!" Valentina quase gritou. "Você entende que minha filha pode estar morrendo?" O desespero a fez buscar por uma maneira de passar pelo segurança, mas não havia como. Tudo se tornava cada vez mais opressivo. Foi então que, de repente, um alarme começou a tocar. Um alerta estridente ecoou pela ala do hospital. "O que é isso?" O médico, agora com expressão de pânico, começou a correr de volta para a sala. "Rápido! Precisamos de todos aqui!" A tensão subiu. Valentina mal conseguiu processar quando uma segunda equipe médica apareceu, trazendo um equipamento de emergência.
O médico que estava com ela tornou-se apenas uma sombra em sua visão, enquanto ela lutava para entender o que estava acontecendo. Arrumem o acesso! Um dos médicos gritava. Foi quando ela percebeu. A sala de emergência não era apenas para Alice. Era o estado de alerta generalizado. O que está acontecendo? O que mais está em perigo? Ela não conseguia mais diferenciar o que era real e o que era uma alucinação causada pelo pânico. A mulher de terno negro olhou para Valentina e riu. Um riso frio, sem emoção. Você está perdendo o foco, querida. O segredo não é apenas Alice. É sobre você também. E essa história toda com o Té? Ah, isso vai acabar muito mal. Valentina sentiu um nó se formar em sua garganta. Como assim? O medo a envolvia como uma corrente, a impedindo de se mover. O que você quer dizer? O homem sumou. Alice não é a única com segredos. Você não sabe o quanto você está envolvida. E acredite, isso não vai acabar bem para você. Ele olhou para Té com um sorriso tóxico. Té fechou o punho, já a ponto de avançar, mas Valentina o deteve. Ei, o que você sabe sobre isso? Sua voz estava firme, mas seu coração disparava, sentindo que estava na beirada de um abismo. Então, o mundo parecia se mover em câmera lenta. Aquelas palavras, a verdade dela estava em jogo, mas o que era? Qual era o segredo que a conectava ao passado, a conectava a Té e a Alice? Um grito agudo explodiu do corredor, seguido do barulho de passos apressados. O médico que saíra antes voltou, com um olhar determinado. Precisamos de mais. Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Enquanto tentava processar tudo, um beco sem saída se formou à sua frente. Com o coração sufocado e lágrimas nos olhos, Valentina gritou: Alice, eu vou te encontrar. Eu vou salvar você. E então, enquanto a equipe médica se movia rapidamente, um estrondo ressoou. Um tiro! O som quebrou a tensão como vidro e todos congelaram. O homem de terno escuro caiu, atingido. A sala virou caos. O que estava acontecendo? O que significava isso para ela? Valentina ficou paralisada, presa entre o terror e a necessidade de proteger sua filha. As pessoas ao redor começaram a gritar, e Té se lançou em direção à entrada. Um silêncio profundo seguia cada movimento. O segurança avançou, mas Valentina estava em estado de choque, atenta ao que acontecia. O homem caído na frente dela não era apenas um rival de Té. Era Miguel, o homem que havia levado Alice. Você matou ele, a mulher gritou, perdendo completamente a compostura enquanto apontava para o corpo. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Valentina sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O que ela não sabia? De repente, lembrou-se das palavras de Fernanda. O que mais havia entre eles? Quem realmente era Té? Por sua vez, ficou paralisado, a expressão de horror estampada em seu rosto. Ele não deveria estar aqui. Não agora. O pânico no olhar dele se transformou em determinação. Mas antes que pudesse agir, algo ainda mais chocante aconteceu. A porta se abriu com um estrondo, e uma mulher entrou, com um olhar que queimava intensamente. Chega! Gritou, e a sala silenciou. Era sua mãe. O que você fez, Valentina? A expressão dela misturava desapontamento e medo. Eu te avisei para ficar longe disso. Valentina sentiu o mundo desabar ao seu redor. Como sua mãe estava envolvida nisso? E com todo aquele cenário explosivo, a revelação do passado colocava tudo em questão. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Té olhou para ela, os olhos cheios de confusão. O que você quer dizer, Valentina? O que há entre você e sua mãe? A mulher se aproximou, desafiadora. Acho que você deveria ouvir a verdade, Valentina. Alice pode não ser quem você pensa que é. O coração de Valentina disparou. O que você quer dizer com isso? Alice é minha filha. Não, Valentina.
Alice é sua irmã. O silêncio pairou no ar. As palavras dela ecoaram como um trovão. A revelação abalou o chão sob os pés de Valentina. Sua mente começou a girar, o choque a sufocando. Seria possível? Tudo o que ela acreditava poderia ser uma mentira? Os murmúrios da multidão ao redor se misturavam ao seu desespero. Você não pode estar falando sério, Valentina gritou, buscando qualquer sinal de que isso fosse uma brincadeira. Mas a expressão da mãe não mostrava dúvida. É verdade. Sua vida foi construída sobre os segredos que mantive para te proteger. Alice é minha filha com seu pai. E Miguel, ele sabia disso. Estava indo atrás da verdade. A verdade que eu tentei esconder a todo custo. Valentina sentiu o chão se abrir de novo. O que mais ela não sabia? O que estava realmente acontecendo? E o que tudo isso significava para o futuro? As emoções a consumiam. E dentro dela, um abismo de incertezas e revelações estava prestes a engolir tudo. Ela tinha perdido não só sua filha, mas a própria noção de quem era. E o mais aterrorizante, a verdade estava mais próxima do que ela imaginava. Valentina ficou paralisada, impotente, enquanto a porta da sala de emergência se fechava. O peso das palavras da mulher a perseguia, ecoando em sua mente. Alice carrega um segredo que você foi tola o suficiente para esconder. O que esse segredo poderia ser? O que mais estava em jogo? Ela se virou para Té, que estava com o rosto pálido, quase azul. Você precisa me contar tudo, Valentina exigiu, com a voz trêmula entre a raiva e o desespero. O que você sabe sobre isso? Você e Miguel. Té abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Alice! O médico saiu da sala, a expressão decidida. Precisamos de autorização. A condição dela é crítica. Tudo ao redor dela ficou turvo. As luzes do hospital pareciam brilhar demais, os sons ecoando em sua cabeça como um tambor. O homem de terno escuro se aproximou, sorriso malicioso nos lábios. Você está perdendo tempo, Valentina. Quanto mais você hesitar, mais as coisas se complicam. Então a mulher ao lado dele fez um gesto para um segurança corpulento que estava na entrada. Ele começou a se mover em direção a Valentina. O pânico cresceu. O que você está fazendo? Ela recuou, as mãos tremendo, mas o segurança ficou entre ela e a saída. Calma, tudo vai ficar bem, disse Té, o olhar feroz. Não escute eles, Valentina. Eles são apenas uma distração. Calma! Valentina quase gritou. Você entende que minha filha pode estar morrendo? O desespero a fez buscar por uma maneira de passar pelo segurança, mas não havia como. Tudo se tornava cada vez mais opressivo. Foi então que, de repente, um alarme começou a tocar. Um alerta estridente ecoou pela ala do hospital. O que é isso? O médico, agora com uma expressão de pânico, começou a correr de volta para a sala. Rápido! Precisamos de todos aqui! A tensão subiu. Valentina mal conseguiu processar quando uma segunda equipe médica apareceu, trazendo um equipamento de emergência. O médico que estava com ela tornou-se apenas uma sombra em sua visão, enquanto lutava para entender o que estava acontecendo. Arrumem o acesso! Um dos médicos gritava. Foi quando percebeu. A sala de emergência não era apenas para Alice. Era um estado de alerta generalizado. O que está acontecendo? O que mais está em perigo? Ela não conseguia mais diferenciar o que era real e o que era uma alucinação causada pelo pânico. A mulher de terno negro olhou para Valentina e riu, um riso frio, sem emoção. Você está perdendo o foco, querida. O segredo não é apenas Alice, é sobre você também. E essa história toda com o Té, isso vai acabar muito mal. Valentina sentiu um nó se formar em sua garganta. Como assim? O medo a envolvia como uma corrente, a impedindo de se mover. O que você quer dizer? O homem somou. Alice não é a única com segredos.
Você não sabe o quanto você está envolvida. E acredite, isso não vai acabar bem para você. Ele olhou para Té com um sorriso tóxico. Olha aqui, Valentina estourou, a confiança escorrendo dela como areia. Se você sabe algo, me diga agora. E então todo o ambiente pareceu se comprimindo ao seu redor. O corpo de Miguel não parecia mais uma lembrança distante, mas uma sombra ameaçadora cercando-os. Neste momento de tensão, a porta da sala de emergência se abriu lentamente e um médico apareceu, o rosto pálido e preocupado. Precisamos fazer a transferência. Ele gritou. É uma questão de vida ou morte. Valentina quase caiu. Transferência? Para onde? O que está acontecendo com a minha filha? Ela sofreu complicações inesperadas e precisamos levá-la para um centro especializado. E então uma explosão de vozes tomou conta do corredor, todas misturando-se em um grito coletivo. Alice! Mas antes que ela pudesse se mover, o segurança que estava entre ela e a porta agarrou-a pela cintura. O desespero tomou conta mais uma vez. Você não pode entrar! Não, eu preciso ir com ela! Valentina gritou, os olhos marejados de lágrimas. Foi quando ela ouviu um tiro. O som ecoou como um trovão, seguido pelo grito estridente de alguém na multidão. A cena virou um frenesi. Valentina viu o homem de terno escuro cair no chão, enquanto o pânico dominava a sala. O segurança que a segurava perdeu a força, levando-a para o chão junto dele. A mulher gritou: "O que você fez? Você matou meu irmão!" Os olhos de Valentina se arregalaram. O homem caído era Miguel, o irmão da mulher? Então, em meio ao caos, uma voz conhecida ressoou. Valentina, acalme-se, eu estou aqui. Era Fernanda, correndo pela ala com um olhar de desespero absoluto. Eles sabem, eles vieram atrás de Alice por causa do que você não contou. Valentina tremia. O que você quer dizer? Fernanda se lançou para mais perto, os olhos arregalados. Alice é mais do que você imagina. Ela não é só sua filha. Ela é a chave para um legado. Um legado muito mais profundo do que qualquer um de nós sabia. Valentina sentiu a terra sob seus pés desabar. O que mais estava escondido? O que sua mãe realmente tinha feito? E ardendo em seu coração estava uma única verdade. Apenas quando tudo parecia perdido, a revelação de um novo pesadelo estava prestes a emergir. O que aconteceria depois? O desespero se transformou em uma tempestade de perguntas. E no fundo, uma certeza. A verdade, quando vier, poderá destruir a todos. Valentina ficou paralisada, impotente, enquanto a porta da sala de emergência se fechava. O peso das palavras de sua mãe a perseguia, ecoando em sua mente. Alice carrega um segredo que você foi tola o suficiente para esconder. O que esse segredo poderia ser? O que mais estava em jogo? Ela se virou para Té, que estava com o rosto pálido, quase azul. Você precisa me contar tudo, Valentina exigiu, sua voz tremendo entre a raiva e o desespero. O que você sabe sobre isso, você e Miguel? Té abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Alice! Um médico saiu da sala, a expressão decidida. Precisamos de autorização. A condição dela é crítica. Tudo ao redor dela ficou turvo. As luzes do hospital pareciam brilhar demais, os sons ecoando em sua cabeça como um tambor. O homem de terno escuro se aproximou, sorriso malicioso nos lábios. Você está perdendo tempo, Valentina. Quanto mais você hesitar, mais as coisas se complicam. Então, a mulher ao lado dele fez um gesto para um segurança corpulento que estava na entrada. Ele começou a se mover em direção a Valentina. O pânico cresceu. O que você está fazendo? Ela recuou, as mãos tremendo. Mas o segurança ficou entre ela e a saída. Calma,
Tudo vai ficar bem, disse Té, o olhar feroz. Não escute eles, Valentina. Eles são apenas uma distração. Calma, Valentina quase gritou. Você entende que minha filha pode estar morrendo? O desespero a fez buscar por uma maneira de passar pelo segurança, mas não havia como. Tudo se tornava cada vez mais opressivo. Foi então que, de repente, um alarme começou a tocar. Um alerta estridente ecoou pela ala do hospital. O que é isso? O médico, agora com uma expressão de pânico, começou a correr de volta para a sala. Rápido! Precisamos de todos aqui! A tensão subiu. Valentina mal conseguiu processar quando uma segunda equipe médica apareceu, trazendo um equipamento de emergência. O médico que estava com ela tornou-se apenas uma sombra em sua visão, enquanto lutava para entender o que estava acontecendo. Arrumem o acesso! Um dos médicos gritava. Foi quando percebeu. A sala de emergência não era apenas para Alice, era um estado de alerta generalizado. O que está acontecendo? O que mais está em perigo? Ela não conseguia mais diferenciar o que era real e o que era uma alucinação causada pelo pânico. A mulher de terno negro olhou para Valentina e riu. Um riso frio, sem emoção. Você está perdendo o foco, querida. O segredo não é apenas Alice, é sobre você também. E essa história toda com o Té? Ah, isso vai acabar muito mal. Valentina sentiu um nó se formar em sua garganta. Como assim? O medo a envolvia como uma corrente, a impedindo de se mover. O que você quer dizer? O homem somou. Alice não é a única com segredos. Você não sabe o quanto você está envolvida. E acredite, isso não vai acabar bem para você. Ele olhou para Té com um sorriso tóxico. Olha aqui, Valentina estourou, a confiança escorrendo dela como areia. Se você sabe algo, me diga agora. E então, todo o ambiente pareceu se comprimindo ao seu redor. O corpo de Miguel não parecia mais uma lembrança distante, mas uma sombra ameaçadora cercando-os. Neste momento de tensão, a porta da sala de emergência se abriu lentamente e um médico apareceu, o rosto pálido e preocupado. Precisamos fazer a transferência, ele gritou. É uma questão de vida ou morte. Valentina quase caiu. Transferência? Para onde? O que está acontecendo com a minha filha? Ela sofreu complicações inesperadas e precisamos levá-la para um centro especializado. E então uma explosão de vozes tomou conta do corredor, todas misturando-se em um grito coletivo. Alice! Mas antes que ela pudesse se mover, o segurança que estava entre ela e a porta agarrou-a pela cintura. O desespero tomou conta mais uma vez. Você não pode entrar! Não, eu preciso ir com ela! Valentina gritou, os olhos marejados de lágrimas. Foi quando ela ouviu um tiro. O som ecoou como um trovão, seguido pelo grito estridente de alguém na multidão. A cena virou um frenesi. Valentina viu o homem de terno escuro cair no chão, enquanto o pânico dominava a sala. O segurança que a segurava perdeu a força, levando-a para o chão junto dele. A mulher gritou. O que você fez? Você matou meu irmão! Os olhos de Valentina se arregalaram. O homem caído era Miguel, o irmão da mulher? Então, em meio ao caos, uma voz conhecida ressoou. Valentina, acalme-se! Eu estou aqui! Era Fernanda, correndo pela ala com um olhar de desespero absoluto. Eles sabem. Eles vieram atrás de Alice por causa do que você não contou. Valentina tremia. O que você quer dizer? Fernanda se lançou para mais perto, os olhos arregalados. Alice é mais do que você imagina. Ela não é só sua filha. Ela é a chave para um legado. Um legado muito mais profundo do que qualquer um de nós sabia. Valentina sentiu a terra sob seus pés desabar. O que mais estava escondido? O que sua mãe realmente tinha feito? O que significava tudo isso? E o que mais assombroso de todos,
Fernanda olhou com uma expressão de horror e um reconhecimento profundo. Você realmente não sabia, sabia? Sabia do quê? Valentina estava perdida, seu mundo desmoronando. Sobre o seu pai, sobre quem ele realmente era. A revelação preencheu o ar como um choque elétrico. O que Fernanda estava insinuando? O que mais poderia existir em torno do pai que Valentina havia perdido? A verdade a intoxicava. A confusão era insuportável. Cada pedaço do quebra-cabeça parecia se mover em direções opostas. E então, em um breve momento de silêncio, o segurança se levantou, seus olhos fixos em Valentina. Você não entende, não é? A verdade não foi apenas escondida. Ela foi enterrada com seu pai. Alice não é só uma criança. Ela é a última herdeira de um império. E agora que a verdade está vindo à tona, todos vão querer o que ela carrega. Valentina sentiu um nó se formar no estômago. O que isso significava para Alice? Para ela? E a vida que conhecia estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. A tensão no ar era palpável, e uma vez mais, o futuro parecia incerto, pairando como uma nuvem negra, prestes a desabar. O que ela faria agora? Valentina sentiu o coração acelerar, enquanto as palavras da mãe ecoavam em sua mente. O mundo ao seu redor se tornava um borrão, e cada respiração parecia pesar. Alice é minha irmã? Essas palavras eram pesadas, cada sílaba reverberando em sua cabeça. As revelações estavam desmoronando as poucas certezas que lhe restavam. Sim, e não só isso. Você não sabe o quão profundo é o legado que Alice carrega, a mãe disse, com a voz tremendo. Valentina mal conseguia suportar a ideia. Tudo o que acreditou, toda a sua história, estava prestes a mudar em um instante. Alice, ela precisa de mim! Valentina gritou, o desespero transbordando. O pânico tomou conta dela enquanto buscava pela filha. Ela não pode estar lá sozinha. Uma sirene cortou o ar e trouxe um momento de calma. A equipe médica estava se movendo em um frenesi e o corpo de Miguel estava agora sob domínio da polícia. A tensão no ambiente era palpável, como se cada respiração fosse uma luta. Valentina, precisamos agir agora. Fernanda puxou sua atenção, a urgência em seu olhar. Eles vêm atrás de Alice. Precisamos proteger ela. E você tem que confiar em mim. Com o coração disparado, Valentina olhou para Té. Você sabe o que fazer, não sabe? A esperança despedaçada ainda ressoava em sua voz. Sim, mas temos que ser rápidos. Não é seguro aqui, Té respondeu, seu olhar sério, mas firme. O sentimento dele era contagiante. Valentina sentiu que a determinação começava a brotar dentro dela. Vamos levar Alice e você para um lugar seguro. A mulher de terno escuro parecia observar tudo com um sorriso de desdém. Você não pode correr para longe da verdade, Valentina. Esse legado não pode ser evitado. Meu irmão sempre estará à frente de vocês. As ameaças dela judiavam. Mas Valentina agora sabia que a força vinha de sua família, mesmo uma família inesperada. Alice precisava dela, e ela não recuaria. Vamos! Ela gritou, em um impulso de coragem. Eles correram em direção ao corredor do hospital. A visão do desespero agora se transformando em foco. Cada porta que passavam parecia dar um novo significado à luta. O peso da revelação a seguia, mas restava algo mais forte, o amor por sua filha. Ao chegarem à sala de espera, valentes e unidos, a equipe médica emergiu do que parecia ser uma eternidade. Ali, precisamos realizar a transferência para um centro especializado, anunciou o médico ofegante. O coração de Valentina batia em um ritmo frenético. Era uma luz no fim do túnel. Posso vê-la? Valentina implorou, a voz cheia de emoção. Sim, mas só por um breve momento. O médico consentiu, e Valentina correu. Quando entrou na sala, viu Alice pálida e frágil, mas viva, a inundou como uma maré. Ela segurou a mão da filha, e a conexão foi instantânea. Mamãe está aqui.
Meu amor, eu estou aqui, murmurou, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Alice abriu os olhos lentamente, e a faísca de reconhecê-la fez o coração de Valentina arder. Mamãe, eu estava com medo, disse Alice, sua voz fraca, mas cheia de amor. Valentina sorriu através das lágrimas. Nunca mais, meu anjo, nunca mais. Enquanto segurava a mão dela, uma nova determinação brotou dentro de Valentina. Um novo começo estava no horizonte, mas primeiro eles precisavam sair desse caos. Olhou para Té e Fernanda e viu mais do que aliados. Viu uma nova família se formando, unida contra as sombras do passado. Vamos lutar por você, Alice. Vamos descobrir toda a verdade juntos, sem medo. Valentina exclamou com uma força renovada. E assim, juntos, eles deixaram a sala, prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Mas a questão pairava. Qual seria o próximo passo? O legado e as batidas do passado ainda pulsavam, e Valentina sentiu que este era apenas o começo de uma nova jornada, e novos mistérios aguardavam. Antes de terminar, deixe seu coração gritar pelas suas ações. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com